água é a fonte da vida, mas por todo o continente africano as pessoas estão a enfrentar muito mais secas que o normal. E o mesmo se passa em muitas outras partes do mundo, obrigando as populações a adaptarem-se. Felizmente, às vezes, há soluções simples, como descobriremos nesta edição do Ecoáfrica. Saudações a partir de Maputo. O meu nome é Dália Langa. Bem-vindo. Estamos prestes a ver que o bom senso é muitas vezes a melhor resposta para os problemas climáticos. E, como sempre, temos histórias ambientais emocionantes de África e da Europa para apresentar. Uma empresa nigeriana que está a trabalhar para limpar a reciclagem de alumínio. Uma jovem defensora do meio ambiente do Quênia que entrou na política. E o que torna a arquitetura biofílica tão atraente e sustentável. Primeiro, temos uma fascinante solução ancestral para um problema muito moderno. Marrocos perdeu quase 3/4 dos seus palmeirais nos últimos 10 anos. É uma má notícia para os oásis, ecossistemas cruciais que permitem viver e cultivar no deserto. Mas a redescoberta da gestão ancestral da água está a reavivar a esperança de que a seca e as alterações climáticas possam ter os dias contados. Todos os sábados, o mercado de Golmima enche-se de pessoas que vão comprar vegetais e fruta, como vários tipos de tâmaras. São a principal cultura deste oásis ao redor de Golmima, uma localidade berber no sudeste de Marrocos. Quem vive nesta região, junto ao deserto do Saara, depende dos oásis. Mas eles estão ameaçados. Daoud Fanesi, um engenheiro agrícola especializado nestes ecossistemas, lamenta a sua degradação. Os oásis são ecossistemas frágeis, porque ficam no deserto do Saara, sem chuva. A produção agrícola é diretamente afetada. Após 2 ou 3 anos de seca, já sentimos o problema. Marrocos está a sofrer com a desertificação, os incêndios e a pior seca das últimas décadas. O aumento das temperaturas e as chuvas incertas baixaram os níveis dos rios, aumentaram a evaporação e provocaram o assoreamento das barragens. Isto levou a uma redução de 20% dos recursos hídricos nos últimos 30 anos. Les conséquences do problème de sécheresse dans l'oasis. Uma das principais consequências da seca no oásis é a queda no rendimento das tamareiras. Este ano, tivemos de reduzir a produção em 15%, o que significa menos receita para os agricultores. Que les poussent pour l'exode rural et chercher ailleurs pour se nourrir. Face à escassez de água, os agricultores estão a recuperar sistemas de irrigação antigos, conhecidos como quetaras. Os canais subterrâneos permitem armazenar água e usar a força da gravidade para a levar aos terrenos agrícolas. Nous sommes à une khatara qui se trouve à Arfoud. Estamos numa quetara em Erfoud, província de Rachídia. Tem mais de 600 anos e ainda funciona. É um sistema importante porque traz águas das montanhas para os oásis, graças às chuvas que caem 2 ou 3 vezes por ano e se infiltram no solo. A quetara retém esta água por muito tempo. Não há evaporação e a água é canalizada diretamente para o campo. Que é capté au niveau de la khatara arrive directement sur les terrains de culture. As quetaras têm entre 2 e 15 quilômetros de comprimento. Os túneis são ligeiramente inclinados e vão até 10 metros de profundidade. Há poços de acesso ao longo de toda a rota da Quetará. Localizados a cada 12 ou 15 metros, permitem limpar bloqueios causados por sedimentos.
A região de Draat-Tafilalet tem cerca de 500 quetarás, mas apenas 130 estão em funcionamento. Irrigam cerca de 15 mil hectares de terras, mas isto não é suficiente para sustentar a produção agrícola. Com a ajuda do Fundo de Adaptação e do governo de Marrocos, os agricultores estão a trabalhar para restaurar as restantes. Anuellement, chaque khatara, les agriculteurs eux-mêmes, comme c'est le cas ici. Cada quetara é limpa anualmente pelos agricultores, como vemos aqui. Esprit, grâce à leur ingéniosité, têm conseguido salvaguardar este sistema para garantir a vida no oásis. Système pour qu'il assure la vie des oasis. As quetarás regem-se pela tradição. Os direitos sobre a água são herdados. A força de trabalho fornecida por cada utilizador durante a construção determina quanta água poderá consumir. Cada túnel tem um responsável pelo seu bom funcionamento, como Mohamed Aitmadan, um agricultor grato aos seus antecessores por construírem este sistema. Cada quetara é muito importante para nós. Graças a ela temos água para beber, regar os nossos campos, dar ao nosso gado, lavar e limpar. Sem este sistema de irrigação, não podemos viver aqui. As quetarás ajudam a manter oásis como este vivos. Ainda é preciso fazer mais para as restaurar, mas esta tecnologia ancestral dá aos marroquinos uma nova forma de se adaptarem às alterações climáticas. Todos nós vemos o quão rápido as cidades estão a crescer e as novas casas e estradas muitas vezes engolem todos os espaços verdes. Mas uma cidade sem espaço para plantas, animais e insetos não é um lugar saudável para ninguém. Então, o que podemos fazer? Os parques são bons para os humanos, mas não são suficientes para a natureza, onde a biodiversidade é crucial. Espreitamos agora um projeto em Berlim, na Alemanha, onde alguns voluntários estão a fazer a sua parte plantando novas árvores, com um plano muito especial. Para onde quer que se olhe, há betão e cimento. Esta é uma triste realidade em muitas cidades, mas é possível criar pequenas florestas em ambientes urbanos. Esta creche nos arredores de Berlim é um exemplo disso. O solo foi analisado no laboratório para determinar que as áreas necessitavam de ser enriquecidas com nutrientes específicos. Esses ingredientes podem ajudar as árvores a crescer em espaços pequenos. Aqui foram plantadas 3 mudas num metro quadrado. Lucas Berringer quer mais florestas plantadas na Alemanha. Nós selecionamos 20 tipos de árvores e arbustos baseados numa análise. São espécies nativas. Queremos recriá-las naturalmente em florestas mistas para obtermos diversas camadas de vegetação. Uma de musgo, outra de arbusto e 2 de árvores. Ele criou a organização MIA para desenvolver estas pequenas florestas. O nome é uma referência a Akira Miyawaki, o japonês que criou o método. Nesta creche serão plantadas 600 mudas. O custo total de 15 mil euros é financiado através de doações. A organização criou a primeira mini floresta a 100 km de Berlim. Um ano depois, os arbustos estão a dar frutos e atrair insetos. Com a ajuda destes jovens civicultores, espera-se que uma nova mini floresta surja por aqui. Gostou do programa? Conte-nos se também está a fazer a sua parte. Visite a nossa página dw.com/português e siga a hashtag DoingYourBit. Faça a sua parte. Nós partilhamos as suas histórias. O nosso próximo tema é algo que todos nós já manuseamos muitas vezes. O alumínio é o segundo metal mais usado na Terra depois do ferro. Está em quase todo o lado.
latas de bebidas, sprays, aviões e automóveis. O problema é que fabricar alumínio consome muita energia. O processo causa cerca de 2% do total de gases com efeito de estufa da humanidade. É por isso vital recolher o alumínio usado e reciclá-lo. Fomos a Lagos visitar uma empresa que está a fazer o seu melhor para promover a economia circular. Isto não é um ferro velho comum. Nos arredores de Lagos, motores descartados, virabrenques e sistemas de escape aguardam uma nova vida útil. Estão prestes a ser transformados em lingotes preciosos de alumínio puro. Aqui, no forno da empresa britânica Rocco Metallis, as peças descartadas são fundidas a mais de 660 graus Celsius. Isso separa o alumínio dos restantes componentes. Depois de tudo ter sido totalmente fundido, recebemos o que é conhecido como lingote. Um lingote na sua forma singular é esta peça, e isto vale cerca de 5 a 6 kg de alumínio. Normalmente o que acontecerá é que serão atados em belos fardos e estão prontos para a exportação. Raymond Onawigo é o fundador e CEO da empresa. Ele abriu-a aqui há 7 anos. As condições são ideais nesta que é a maior economia de África. Mais de 1/5 da população está desempregada e apenas uma fração de lixo na Nigéria é reciclado, neste país de 215 milhões de pessoas. O governo também está a proteger o mercado interno das importações de alumínio mais baratas, aplicando impostos mais altos. Pode ser-se verde e industrial ao mesmo tempo. O que aqui fazemos, a reciclagem, é inerentemente verde. Estamos a emitir 0,3 toneladas de carbono por cada tonelada de alumínio reciclada, em comparação com as 20 toneladas de carbono por cada tonelada de alumínio produzida de raiz, quando se usa carvão e mais combustíveis fósseis industriais pesados. A empresa recicla 1.500 toneladas de alumínio por mês em Lagos. Emprega 450 pessoas. Milhares de trabalhadores ganham dinheiro como subempreiteiros de reciclagem de alumínio, como fornecedores de sucata. Estamos a comprar sucata a pessoas locais e depois disso farei carregamento em caminhões para abastecer a Romco em Lagos. A matéria-prima mais importante para o alumínio é a bauxita. O minério é extraído em países como a Malásia, Guiné, Brasil e Índia. Mas florestas tropicais são destruídas e as águas subterrâneas contaminadas. A reciclagem do alumínio ajuda a conservar esses recursos. A procura de matérias-primas preciosas está a aumentar em todo o mundo. Isso torna o alumínio reciclado tão valioso. À medida que avançamos em direção à transição para a energia verde, vemos o mix de rede realmente a mudar. Vai exigir muitos materiais e quanto mais materiais reciclados tivermos, mais ajudará a atingir as metas que estamos a tentar alcançar globalmente. Além de Lagos, o Rocco tem uma unidade de produção no Ghana desde o ano passado, mas 3 fábricas devem ser inauguradas no continente nos próximos anos. Da Nigéria para a Europa. Alguns arquitetos estão a tentar ligar os moradores das cidades à natureza. Não se trata apenas de usar materiais naturais. A arquitetura biofílica de amor à vida, e que lhe vamos mostrar na próxima reportagem, usa luz solar e linhas curvas. Os edifícios podem ser encontrados em Amsterdão, na Holanda, mas o método funciona em todos os lugares e é mais sustentável do que imaginamos. Madeira em vez de betão. Curvas em vez de esquinas. Um estilo de arquitetura que ama a vida. É o resultado da construção segundo os princípios da arquitetura biofílica.
Giacomo Garziano é o arquiteto do edifício Pirata na cidade holandesa de Amsterdão. Um dos elementos-chave da abordagem biofílica é criar uma ligação direta à natureza, usando mais materiais naturais que simulam a natureza. Há ripas de madeira em todo o edifício, garantindo as melhores condições de iluminação e privacidade. O movimento do sol foi monitorizado durante um ano para alinhar as ripas de forma perfeita. Outro conceito fundamental da arquitetura biofílica é que o interior e o exterior devem fundir-se. Mal acordamos neste quarto, podemos ter uma ligação direta ao terraço e à água. O método de construção especial do Pirata custou apenas mais 10% do que um convencional. Vivem aqui 2 famílias, cada uma com 120 metros quadrados. Desfrutam de um clima interior especial e de uma casa com um consumo de energia quase nulo, graças à tecnologia de ponta. Gosto especialmente desta divisão porque o sol move-se em torno da casa durante o dia e põe-se aqui. E a luz é muito bonita. Não é apenas a luz que é especial. A casa atrai todos os sentidos. Quando temos visitas, quase todas querem tocar aqui. É curva, é madeira, adoram. E o conceito não tem apreciadores apenas em Amsterdão. Hoje em dia, são construídos edifícios verdes em muitos lugares com madeira e outros materiais naturais. Proprietários e arquitetos tentam integrar a natureza nas suas construções. Giacomo Garziano já está a pensar em grande escala. O seu projeto atual, Mitose, envolve unidades habitacionais que podem ser alargadas à vontade. Tem tantos benefícios que há uma grande procura. No futuro, prevejo que haverá cada vez mais edifícios concebidos com a abordagem biofílica. Os residentes do Pirata não têm dúvidas. A sua qualidade de vida melhorou desde a mudança. A luz muda, os espaços mudam e há tantas curvas. A experiência é totalmente diferente. E mais divertida. A arquitetura biofílica oferece uma abordagem verde e holística à habitação. Um conceito arquitetônico com futuro. De volta à África, o continente com a população mais jovem do mundo. As pessoas aqui são as mais afetadas pelas alterações climáticas. É o caso do Quênia, onde a seca está a causar um enorme impacto nas comunidades. Mas uma jovem decidiu que vai fazer a diferença. Já quando era adolescente, Anita Soina não estava disposta a aceitar a inevitabilidade do aquecimento global. Em 2021, ela falou no palco da Conferência da ONU sobre as alterações climáticas em Glasgow, na Escócia, para despertar consciências para as emergências climáticas do Quênia. Estivemos com esta jovem Maasai para ver exatamente o que é que está a fazer agora. Anita Sayona, de 22 anos, é uma guerreira pelo clima. Luta para proteger a sua terra, armada com árvores para plantar. O condado de Kijato, a sul de Nairobi, enfrenta a pior seca dos últimos 40 anos.
Dependemos do pasto, da água, de tudo isto que foi afetado pelas alterações climáticas. E a situação está a piorar. Continuamos a perder animais e os animais são a nossa riqueza. Por isso, estamos a ficar mais pobres a cada dia por causa das alterações climáticas. Anita testemunhou a devastação das florestas na sua terra natal, na fronteira com a Tanzânia. Ao mesmo tempo, a seca tornou-se um novo normal e os alimentos e a água são cada vez mais escassos. Segundo a Cruz Vermelha, 30 milhões de pessoas são afetadas pela insegurança alimentar, incluindo Nayoi Aitoti, que tem 7 filhos, viveu aqui a vida toda e esta é a pior seca que já enfrentou. Graças ao ativismo ambiental, Anita Sayona conhece bem o vice-governador de Iquijado. Hoje visitam Nayoi. Levam-lhe comida para poder alimentar a família nos próximos dias. No passado, vivia da criação de gado, mas agora não há vegetação suficiente para os animais pastarem e ela tem de comprar ração. Antes da seca, Nayop Aitoti tinha 20 vacas, sobraram apenas algumas cabras. Costumava haver períodos de chuva longos e curtos. As pessoas podiam plantar milho e feijão e alimentar as suas famílias. Mas agora não há chuva suficiente. Há longas secas e já não cultivamos para o consumo humano. Faltam alimentos. As pessoas sofrem de fome severa, os animais definham e são vendidos por uma ninharinha. Tudo é mais difícil do que antes. We're now feeding animals like people. Estamos a alimentar animais como pessoas. Temos que lhes comprar comida, garantir que têm água. Há tanta coisa a acontecer que é muito doloroso. Estas pessoas não contribuíram quase nada para as alterações climáticas, mas sofrem os piores impactos. Em 2018, Anita Sayona fundou uma organização de defesa do meio ambiente. O grupo de ativistas já plantou 5.000 árvores. Segundo um relatório do Serviço Florestal do Quênia, as florestas do país aumentam de 6% em 2018 para 9% em 2021. Mas a desflorestação continua a ser um problema sério. Precisamos de árvores que sirvam de lavatórios para o carbono. Precisamos de limpar o que já lançamos para a atmosfera. Anita também trabalha com o governo local para sensibilizar a comunidade para as questões ambientais. Fez campanha nas aldeias como membro do partido da Ação Pensamento Verde. Candidatei-me ao assento parlamentar porque não é algo egoísta. Se eu aprovar um projeto de lei, isto vai ajudar também alguém que não esteja no meu círculo eleitoral. É onde os assuntos mais críticos passam e é o que tenciono fazer. Anita não conseguiu um lugar no parlamento, mas continua firme na luta pelas suas causas ambientais. E sabe bem que esta não é uma prioridade apenas no Quênia. As alterações climáticas estão a afetar outros países. Vão funcionar como um grito de alerta. É a pouca esperança que nos resta. Esperamos para ver o que farão estes países e acreditamos que ainda é possível fazer alguma coisa. Podemos usar o financiamento dos combustíveis fósseis para avançar para uma sociedade livre destes combustíveis. Anita Sayona contribui para essa transição plantando árvores e garantindo um futuro mais verde para o Quênia. Uau, que exemplo encorajador! E o nosso tempo chegou ao fim. Esperamos que tenha gostado deste programa. Eu despeço-me. Sou Dália Langa, a partir de Maputo, Moçambique.
Se quiser comentar o que acabou de ver, escreve-nos ou deixe o seu comentário nas nossas redes sociais. Espero vê-lo novamente na próxima semana, quando voltarmos com mais um episódio do Ecoáfrica. Até lá, cuide-se! Confira na próxima semana no Ecoáfrica. Por que a agricultura biológica e a alta tecnologia não são mutuamente exclusivas? Como os criadores de gado do Ghana estão a tentar impedir os seus animais de contrair doenças? E por que as baleias na África do Sul estão sob enorme estresse?